Hoje nós vamos falar sobre feridas abertas que precisam ser curadas. A nossa leitura de hoje é Jeremias capítulo 30, versículo 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Então, quando a gente lê, a gente entende que ferida não é cicatriz e que cicatriz não é uma ferida. E hoje eu quero que a gente pense sobre as feridas que a gente trata como se fosse uma cicatriz. Esses dias pra trás, eu machuquei a minha mão e eu reparei uma coisa, que são 4 pontos. Primeiro, era um machucado novo. Segundo, era um machucado visível. Era uma ferida que estava doendo e era uma ferida suja. Quando eu fui lavar esse ferimento, eu reparei que ainda era um ferimento novo, porém era um ferimento limpo. Era um ferimento visível, era um ferimento que ainda doía, mas era um ferimento limpo. Então é tudo um processo. Primeiro eu machuco, depois eu limpo, para depois cicatrizar. Já no dia seguinte, eu já imaginei que não ia mais doer, porque eu tinha machucado no outro dia. Você olhava, já não estava mais sujo, eu já tinha esquecido do machucado. Então eu pensei, não vai doer. Só que aí, quando eu lavava, quando eu lembrava, doía. Então não era uma cicatriz, ainda era um ferimento. Muitas das vezes a gente trata uma ferida como se fosse uma cicatriz, ou uma cicatriz como se fosse uma ferida. Como que eu sei quando uma ferida é uma cicatriz ou quando uma cicatriz é uma ferida? Se alguém tocou, doeu. Se você lembrou, doeu. Se você foi limpar, entendeu? E doeu, é uma ferida. Porque para uma ferida cicatrizar, a gente precisa aceitar que aquela ferida tá ali. A gente precisa dar uma atenção para ela, permitir que ela seja limpa e aí ela vai cicatrizar. O que acontece é que algumas cicatrizes ficam e não saem. E algumas pessoas olham para aquela cicatriz e tratam como se fosse uma ferida. Quando não tem como você chegar no hospital com uma cicatriz e falar, olha, eu tô com um machucado. Não, é uma cicatriz. Uma cicatriz não é uma ferida. A gente tem a mania de pegar um pano e tampar a ferida, de pegar a poeira para colocar debaixo do tapete, como se aquela poeira não estivesse lá, como se aquela ferida não estivesse lá, e tratar como se nada tivesse acontecido. E você não tratar como se nada tivesse acontecido, não é você fazer aquilo virar motivo de escândalo, porque quando você machuca, você não tem que sair gritando, machuquei. Não, você tem que respirar e com calma falar, tá, vai melhorar uma hora, vai passar. Porque eu não nasci com essa ferida. Ela apareceu e da mesma forma que ela apareceu, ela pode sair. Falando assim parece que é muito fácil, né? Eu sei. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Algumas fases deixam algumas marcas na gente. Essas marcas podem ser feridas abertas ou cicatrizes, porque a gente não pode fazer aquilo, tratar a ferida fechada, aquela cicatriz como se ainda fosse uma ferida e tratar aquela ferida como se fosse uma cicatriz. Então, se você tem alguma ferida aberta, seja coisa do passado, seja uma ferida recente, eu quero convidar você a limpar essa ferida. Porque enquanto você não limpar, aquela ferida vai estar lá. Enquanto você não limpar, talvez você ache que está melhorando, mas na verdade está só infeccionando. E aí dá um outro problema na frente. Então eu quero ler novamente Jeremias 30, 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Então você vê que Deus cura. A cura de Deus não é só uma cura carnal, não é só uma cura espiritual, é a ambas as partes, é tanto carnal quanto espiritual. Então, a ferida espiritual você não vê, você sente. Da mesma maneira que ela não permite que as pessoas vejam como ela está. As pessoas podem até ver as consequências, podem ver o resultado da ferida que você tem, mas elas nunca verão realmente a ferida que você tem. E muitas das vezes a gente mesmo não tem a noção da ferida. A gente sente, mas não vê. E quem vê? Deus. Então, quem é a melhor pessoa para curar? Deus. Ele é aquele que antes de você chegar para falar, ele já vai saber como tá essa ferida. Antes de você falar, antes de você
descrever o que você está sentindo, ele já tem tudo preparado para curar você. Só falta você chegar e falar: eu quero ser curada. Então eu quero convidar você a confiar em Deus. Se você olhar em Deuteronômio capítulo 30, o versículo 6 diz assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então, quem dá o coração fiel é Deus. Jesus é o autor e o consumador da fé. Então, é basicamente, Jesus criou a fé e Jesus aperfeiçoou a fé. Então, quem é melhor para você pedir para você ser usado em fé? É Jesus. Deus é santo e Ele santifica. Deus é fiel e Ele torna e Ele aperfeiçoa em você a fidelidade. Então, talvez você não tenha aquela intimidade, talvez você não confie realmente de coração. Ou melhor, talvez você não descanse, você fala, eu confio, mas você não foi pro seu coração ainda. Então eu quero te convidar a conversar com o Espírito Santo, a você falar pra ele: tá doendo, eu quero a cura, eu quero confiar em ti, eu quero descansar em ti, eu quero poder me abrir mais, poder falar o que eu tô sentindo, poder ser mais íntimo, te conhecer mais a fundo. E é claro, né? Leia a palavra de Deus também, porque é muito importante. O primeiro passo para ser íntimo é você ir. O primeiro passo para ser íntimo de alguém é você chegar e falar: oi, né? Então, se você quer conhecer a pessoa, você vai chegar e falar: oi, fulano. Né? Você vai se apresentar, tudo mais. Talvez aquela pessoa até te conheça já, entendeu? Que às vezes a gente conhece de vista. A gente quer ser íntimo da pessoa, então a gente vai e começa a conversar com aquela pessoa. Então o convite é esse: você conversar com o Senhor, você falar aquilo que você está sentindo e você não dar ouvidos ao que o seu coração enganoso está falando. Porque olha só, muitas das vezes a gente está orando e o nosso coração está falando, tá? Ou, né, vamos dizer assim, pecado que a gente cometeu tá vindo na nossa mente falando: não, você não é digno, que não sei o quê. Mas eu quero te convidar a você entender que o que é verdadeiro é a palavra do Senhor e não aquilo que o seu pecado diz. Porque já está consumado. Jesus já se entregou pelos nossos pecados. Então meditem em Jeremias. Eu já até esqueci. Deixa eu olhar aqui. Meditem então em Jeremias 30:17 e permitam que o Senhor cure as suas feridas. Até a próxima.